Walter Souza, eu sou Head de CMS and Process Automation, uma área nova que a gente criou na Builders, que tem o objetivo de automatizar processos, criar sempre estruturas reutilizáveis de software. Mas não é sobre isso que eu vou falar hoje. Vou falar sobre tecnologia, emoções e empatia. E por falar em emoções, é uma emoção enorme estar aqui. Você não sabe como é bom. Isso aqui é a minha primeira talk, então, sabe, é um prazer enorme estar falando para vocês, builders e convidados. É realmente um prazer muito grande. Primeiro a gente descobre qual é a sua dor. Ok, o que você está sentindo, qual é a sua dor? Baseado nisso, a gente começa a definir o que é importante. Então, o que é importante para o ser humano de forma em geral é acabar com a dor. Ninguém quer sentir dor. Então, o objetivo de todo ser humano, de todo ser vivo, praticamente posso arriscar a dizer isso, é acabar com a dor. Então, por isso que a gente primeiro fala o que você está sentindo e qual é a sua dor, para daí eu falo assim, tá bom, agora como que eu posso aliviar a sua dor, né? Que é o princípio que a gente usa nas DTs, na Design Thinking, que a gente costuma fazer, tá? Então, aqui vou colocar um pouco mais uns casos aqui que aconteceram durante a minha vida e eu acho que todo mundo também vai se identificar com um dos casos ou com todos eles, entendeu? Então aqui, você se sente estressado no trabalho o tempo inteiro, ou seja, aquele estresse constante, aquele estresse que te deixa improdutivo, que você não tem nem muita vontade de ir para o trabalho. Principalmente no nosso mercado de TI. Nosso mercado de TI é um mercado extremamente interessante. Eu fiz uma pesquisa um tempo atrás, quando eu estava preparando esse material, e descobri que existem algumas empresas que já estão colocando a área de TI como a mais estressante do mundo. Não é o policial que está armado, não é o médico está em segundo, né? Não é o médico que está operando o coração de alguém que pode morrer a qualquer momento. Não, é a gente. Porque realmente, assim, a nossa área é uma área bem estressante e é uma área que trabalha 100% com a mente. A nossa, tô até adiantando um pouquinho, mas eu vou fazer um spoilerzinho. A gente trabalha 100% com a mente. Então, esse é o objetivo da gente estar falando sobre isso. Você se sente estressado o tempo inteiro? Essa cena é maravilhosa, né? Aqui mostra o carinha deitado, né, na cama. Você tem medo das segundas-feiras? Ou seja, antes de sair de casa, antes de dormir, né, no domingo à noite, você fica pensando, ai meu Deus do céu, amanhã é segunda-feira, eu não queria ter que pegar um ônibus e ir para aquela mesa, aquele escritório novamente. Você acredita, isso aqui eu acho que acontece com muita gente, né? Você acredita que poderia fazer mais, ou seja, estar performando mais do que você está performando hoje? Ou seja, isso é uma coisa que eu sinto, assim, e sentia muito no passado, essa noção assim, cara, eu tô fazendo isso, mas eu acho que eu poderia estar fazendo um pouquinho mais, eu acho que eu poderia estar produzindo mais, porque às vezes a gente trabalha muitas horas, mas a nossa sensação é que, tipo, cara, eu não tô produzindo nessas horas o tanto que eu poderia. Eu poderia, às vezes, trabalhar menos horas e produzir muito, muito mais, né? É o conceito da máquina perfeita. Vocês estão se identificando com algumas dessas coisas aqui? Vocês tem alguém aqui que não se identifica com isso? Acho que todo mundo aqui já passou pelo menos por alguma coisa desse tipo. Desmotivado porque os outros não estão valorizando o seu trabalho, né? Isso acontece bastante. Inclusive, aconteceu já na minha vida de alguns momentos eu chegar para o meu chefe lá e falar assim, olha, eu tô estressado, eu tô ansioso e toda vez que eu penso em vir trabalhar, me bate uma crise de ansiedade, cara. E assim, é aquele tipo de chefe opressor, né? Que ele fecha até a cara pra falar com você, ele tá bem aqui. Aí ele faz assim, ó, quando vai falar com você, né? A sobrancelha dá aquela... Fica com a cara de bad boy, assim. E isso aqui eu me identifiquei muito, porque eu cheguei a falar pro cara, olha só, toda vez que eu venho pro trabalho me dá ansiedade, eu fico triste de estar vindo pra cá. Eu fazia alguma coisa que eu achava brilhante, lindo, maravilhosa, e eu tinha a sensação de que ninguém estava vendo. Então eu programava de acordo com as melhores práticas, eu fazia aquele código bonito de se ver, né? E no final das contas, era só mais um código como outro qualquer, e ninguém estava realmente vendo aquilo. Essa era a minha sensação, né? Fica ansioso quando tem que defender um ponto de vista para o seu chefe ou cliente. E uma coisa que acontecia muito comigo, por exemplo,
Eu lembro que teve uma empresa que eu trabalhei, o chefe ele sentava lá, né? Tinha todas as baias aqui e tinha uma baia que era diferente, era dele, a dele ficava de lado. Então ficava todas as baias assim e a dele ficava de lado. E aí eu lembro que eu levantava a cabeça assim, aí eu pensava, eu tenho que falar com ele. Aí eu já sentia, né, aquela ansiedade, aí eu ia no banheiro, eu tomava uma água, aí agora eu vou. Entendeu? Tem muita gente criativa, né? Que tem muitas ideias bacanas, mas como essa duplinha aí, né? A gente muitas vezes não consegue colocar isso para funcionar de verdade. Então todo dia você sai de casa, nossa, hoje eu vou tentar conquistar o mundo. Aí no final do dia você fala assim, então vou voltar para casa porque eu não conquistei o mundo, entendeu? Isso realmente é uma das coisas que mais acontece, né? A gente tentar colocar nossas ideias em práticas, as pessoas não serem receptivas, muitas vezes porque a gente não está defendendo e não está sabendo passar essa ideia. E aqui é o ápice da loucura, né? Já teve gente que eu conheci que era exatamente isso. Todo dia falava, eu vou largar essa vida, eu vou largar essa vida. Eu tenho gente que eu conheço que realmente largou, saiu, foi para fazer hipnose, teve gente que realmente saiu da área e foi fazer marketing digital, que é ligado um pouquinho a TI, mas é outra área. Mas isso aqui para mim é um ápice, é você largar tudo daquilo que você acredita porque você deixou de acreditar. Você um dia acreditou que você podia gerar valor fazendo isso, desenvolvendo, programando, gerando soluções e um dia você acorda e fala, cara, eu não quero mais fazer isso porque isso não tem a ver com o meu propósito de vida. Entende? Então, vocês já estão comigo aqui? Vocês estão acompanhando aqui essa ansiedade, né? Então, conheça agora a solução definitiva. Tchan, 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 tchan. É isso, ó. Essa aqui o Joãozinho vai gostar. Cadê o Joãozinho? Enfim, nessa época a gente está falando bastante de liberação de porte de arma, né? A solução é essa, cara. Você chegar e atirar em alguém. Sério, cara. Sério. Cara, resolve, real. Eu nunca fiz não, tá? Mas dizem que é muito bom atirar em alguém. Inclusive, tá a impressão que ele tá muito feliz de estar fazendo isso, né? Made my day. Não, brincadeira, gente. Aqui, ó. É isso aqui. Pô, essa ferramenta que nasceu dentro de você e te acompanha a vida inteira, só que a gente não aprende na escola como é que funciona. Entendeu? E aí, esse é um grande problema da nossa educação. A gente não aprende como a nossa mente funciona, como o nosso cérebro, né? O conceito do órgão mesmo, e até mesmo a nossa mente, uma coisa mais abstrata, um conceito mais abstrato. A gente não sabe, eu mesmo lá, sei lá, 2 anos atrás, eu não sabia que existiam determinadas partes do cérebro responsáveis por emoções, por instinto, por sentimentos e por reprogramar tudo isso e colocar isso tudo dentro de uma coisa chamada consciência. Tá? Então aqui, só pra gente ter uma ideia de como é dividido o nosso cérebro, né? Tem essa partezinha aqui que é a parte primitiva, né? Eu acho engraçado esse dinosaur brain, o cérebro de dinossauro. Então todo mundo tem um pouquinho de dinossauro aqui, relaxa. Né? E aqui é responsável pelo instinto, né? Pelas reações instintivas, aquela que você não pensa, aquilo que você não precisa estar nem acordado para fazer, você não precisa nem estar consciente para tomar uma reação instintiva, né? Depois, essa área aqui, que eles falam que é o cérebro do mamífero, tá? Essa partezinha aqui, que é o límbico, que é o quê? Que vai controlar e promover emoções e sentimentos, tá? Esse aqui que é o principal. E eu gosto de enfatizar que essa aqui é a parte do mamífero, é o cérebro do mamífero. Então temos o réptil, depois ele evoluiu para o mamífero. Então o mamífero tem emoções e sentimentos, tá, gente? Não esquece disso não. Então, quando vocês forem comer o boizinho lá, ele tinha emoções, tá bom? Brincadeira. Pode comer o boizinho à vontade. Eu não vou levantar bandeira nenhuma. E aqui é o que a gente chama de novo cérebro, né? É o cérebro pensante, é o que nos faz humanos. Ou acredita-se que os primatas, né? Os primatas também têm uma camada de neocórtex também, porque eles já são mamíferos um pouco mais evoluídos, mas nós temos essa camada aqui bem desenvolvida,
que é o que a gente chama de raciocínio, né? Ou pensamento, ou julgamento, tá? Então é isso, vamos para a próxima. Falar das origens. Por que eu puxei essa foto aqui? Se vocês olharem aqui atrás, tem uma foto de Nova York de 1902. Nova York foi acho que foi a primeira cidade que mudou o conceito de cidade. Ela começou a ficar vertical. As cidades começaram a ficarem verticais. Antes, os prédios eles tinham limite de tamanho, eles não podiam ir muito alto porque o material usado para a construção de prédio ele não suportaria. Aí chegou um carinha chamado Carnegie, ele era escocês, foi para os Estados Unidos como imigrante, ele acabou morrendo como o homem mais rico do mundo. Mas qual que é o lance dele? Ele começou a usar o aço para construir prédios, ou seja, isso permitiu que a gente fosse ainda mais alto. E até hoje é a forma mais usada para se construir, é o aço. E por que eu estou falando isso? O que eu quero falar sobre matéria-prima. A matéria-prima é o que é usado para construir, né? É o estado bruto de alguma coisa antes dele ser manufaturado, né? Ser forjado ou semi-manufaturado. Então, o que eu quero fazer o paralelo aqui? Que toda construção tem uma matéria-prima. Estou falando dos edifícios, a gente tem aço, a gente tem concreto, a gente tem diversas outras coisas. O fundamento das soluções tecnológicas, ou seja, dos programas, do software que a gente faz, é o quê? Eu já escrevi aqui, então não tem nem graça a perguntar, né? Eu tinha que ter feito um suspense, mas não teve. Então, os fundamentos das soluções tecnológicas é a comunicação e o pensamento. Tá? A gente vai desenvolver mais isso para a gente chegar até uma conclusão mais concreta. Mas vem comigo, acompanha. Então, se a qualidade da matéria-prima influencia num prédio, na construção de um prédio, se eu construir um prédio com um concreto ruim, ele vai desabar. Da mesma forma que se eu construir um software com uma matéria-prima ruim, ou seja, com pensamentos ruins e com uma comunicação ruim, isso tende a não dar certo. Obviamente a gente entrega, né? Mas nem sempre do jeito que a gente queria, do jeito que a gente acreditava que podia fazer. Tá? Então o que eu estou querendo dizer é que a qualidade dessa matéria-prima influencia na satisfação. E material ruim pode causar acidentes. Tá, eu vou falar aqui agora um pouco sobre emoções. Para quem não sabe, existe uma diferença entre emoções e sentimento, tá? Muitas vezes a gente mistura as coisas, né? Mas existe uma diferença. Emoções, elas são primitivas, elas são coisas mais simples, tá? São estímulos simples. O sentimento, ele é o desdobramento dessas emoções, eles são mais complexos. Eles são julgamentos, ou seja, que a gente aprendeu durante a nossa vida inteira, todas as nossas certezas, nossas crenças, padrões sociais, etc. Então, falando sobre emoções são reflexos. Tá? O que quer dizer isso? Vamos fazer uma analogia com o lutador. Se você me atacar aqui com alguma faca ou um soco, eu vou ter um reflexo. Tá? Um reflexo que é inapropriado, é ineficiente, porque eu vou tentar me esquivar, eu não sou bom nisso. Ou vou me jogar no chão, me fingir de morto, alguma coisa do tipo. Isso não é eficiente. Mas esse carinha aqui foi um dos maiores lutadores do mundo, o Bruce Lee. Ele sim tinha um reflexo correto para aquele estímulo. Toda vez que alguém ia atacar ele, ele conseguia se defender e acabar com a outra pessoa. Emoções são reflexos. A gente não pensa em ter, a gente simplesmente tem essas emoções, elas simplesmente surgem. Quais são as emoções as 5 principais emoções mapeadas? São o medo, ou seja, é o que a gente sente, ele existe, o medo existe, você sente ele. A tristeza, a alegria, raiva também, ela existe, a gente sente ela muitas vezes no nosso ambiente de trabalho, né? A gente sente raiva de alguém ou de alguma coisa. Tem gente até rindo aí, E o nojo, né? Quando você vê uma barata, você sente uma repulsa, você pode ser até um machão, mas você não gosta de barata, né? A gente sente o nojo da barata. Eu sou machão, vou matar a barata com a mão. Mas você faz isso com nojo, você não faz isso feliz. E agora, falando sobre sentimentos. Os sentimentos, como eu falei, são desdobramentos dessas reações em cadeia. Tá? São criados a partir de nossos julgamentos sobre as emoções que tivemos. Então, nós sentimos raiva, então nós julgamos isso e nós criamos o quê?
uma reação destrutiva. Qual que é a reação mais comum para quem sente raiva? É destruir algo, né? Quando você sente a raiva na frente do computador, o que você quer fazer? Eu vou destruir o teclado, eu vou destruir o monitor, eu vou bater no mouse. É sempre uma reação destrutiva, ou seja, nós estamos julgando aquela emoção e estamos criando uma reação. Mas por quê? Porque nós fomos programados para isso durante a nossa vida inteira. Nós vimos nossos pais, avós, bisavós e todos agindo dessa forma. Então nós seguimos o mesmo padrão. Então, por exemplo, quando você está preocupado por quê? Porque em algum momento você teve medo. Então a preocupação, ela vem depois do medo. A raiva não, a raiva é uma emoção de fato, né? Mas quando você está esperançoso, o que te faz esperançoso? Ou seja, são sentimentos, são coisas complexas. Opa, vou vir para cá para funcionar. Agora sim, vamos falar um pouquinho mais sobre o efeito dessas emoções na nossa mente, que é realmente aqui o motivo de eu estar aqui hoje falando sobre o indivíduo, sobre a mente. As emoções negativas, elas costumam ser inimigas da alta performance. Mas a gente pode reprogramar o nosso... Hoje sabe-se que a gente pode reprogramar essas reações da nossa mente primitiva. E ao invés de destrutiva, a gente pode transformar elas em reações positivas. A minha madrasta, ela é psiquiatra, né? E analista junguiana. E essa ideia dessa talk aqui começou também depois de muitas conversas com ela. E a gente conversava muito sobre isso e ela falava, a raiva ela pode ser um instrumento poderosíssimo de criação, que é o vigor. A raiva, ela é vigor, ela é uma energia que pode te tirar de uma situação, te tirar da inércia e te levar para outro lugar. Mas você tem que saber para onde você está indo, tomar consciência do caminho que você está fazendo. Você está fazendo o caminho em direção à destruição. Se eu estou com raiva de alguém, eu vou falar mal dele, eu vou tentar derrubar ele e vou acabar com a raça dele. Ainda vou quebrar o vidro do carro dele também, sacanagem. Ou você pode falar, cara, eu estou com raiva disso, e se perguntar, por que eu estou com raiva disso? Entendeu? Tomada de consciência. Por que eu estou com raiva dessa situação e o que eu posso fazer para não sentir mais essa dor? Porque sentimentos negativos são dor. Eles podem ser associados à dor e a gente quer evitar a dor a todo momento. Então, hoje a gente já sabe, a ciência sabe que através daquele nosso neocórtex a gente pode a gente pode reprogramar a nossa mente primitiva, tá? E aí a nossa reação não vai ser mais uma reação destrutiva, vai ser uma reação positiva. Aqui eu coloquei um códigozinho, né, binário. Sim, podemos programar nossa mente para gerar valor utilizando qualquer emoção como combustível. Ou seja, quando a gente estiver com medo, a gente pode ter um medo motivador. Eu estou com medo, o que eu vou fazer para me proteger? Eu posso criar soluções mais robustas, eu posso criar soluções que têm mais testes, eu posso chamar a equipe, galera, estou com medo de dar merda. Como é que a gente pode resolver isso? Entende? Usar a emoção a seu favor e não contra você. Aí vem uma outra coisinha aqui que eu coloco que é importante também. Existem diversas técnicas usadas pelos analistas, ou seja, eu não sou analista, tá, gente? Então, assim, a ideia aqui é justamente fazer com que cada um procure o autoconhecimento, né? E procure um profissional para que ajude a melhorar e evoluir sempre, tá? Então, isso aqui não substitui uma terapia. Vou falar agora sobre outro assunto. Agora a gente até agora falou do indivíduo. Agora a gente vai falar um pouquinho da sua relação com o outro, né? Porque para o sucesso de um projeto, para um projeto ser um projeto de sucesso, a gente não pode falar do indivíduo simplesmente, a gente tem que falar do grupo, tá? Empatia. Isso aqui é uma definição que eu vi, tá? Na Wikipedia, eu achei lindo demais isso, é muito bonito. O termo, né, empatia foi falado a primeira vez no início do século XX por esse carinha aqui. E olha que ele escreve, a relação entre o artista e o espectador que projeta a si mesmo na obra de arte. Eu também não entendi muito bem não, mas isso aqui é muito abstrato, tá? Vamos falar uma coisa um pouco mais concreta, né?
esses carinhas aqui, né, de acordo com a ciência, os parentes próximos aí, eles já acredita-se que os primatas foram os primeiros a desenvolver empatia. O que é empatia? A capacidade de compreender a perspectiva psicológica do outro. Isso é uma definição. E outra definição complementar: a habilidade de experimentar reações emocionais por meio da observação da experiência alheia. Se a pessoa está triste, você fica triste também. Se a pessoa está com raiva, você fica com raiva. Se ela está alegre, você também está alegre. Você consegue compartilhar emoções. Isso é empatia. Tá? Então, ok. Como a gente emprega isso na prática? A empatia, ela é o alicerce, né? Eu uso aqui a palavra, a base de uma comunicação assertiva. O que eu quero dizer com isso? Se eu pegar aqui agora com você e começar a falar com você de uma forma que você não entende, ou de uma forma que para você soe agressiva, arrogante, você vai ficar com raiva de mim. Certo? E você vai se fechar e eu não vou conseguir passar a comunicação para você. Aí o cara pode falar assim, eu fui assertivo, eu falei tudo o que tinha que falar, mas você não falou do jeito que ele entendia. Você falou do jeito que você queria falar. Entende? Se eu não falo do jeito que você entende, qual é o meu nível de assertividade nessa comunicação? 0. Porque você não entendeu, você ficou com raiva de mim e saiu para lá e eu achando que eu cumpri o meu papel e não cumpri. Tá? Para isso aqui também eu queria fazer até uma brincadeirinha, que é o seguinte: um conceito de comunicação ele pode ser muito abstrato. Existem várias formas de comunicação: a comunicação visual, a linguagem corporal, a gente tem a linguagem falada, a linguagem visual, todos os slides aqui que eu faço, existe um motivo porque eu quero comunicar, né? Então vou fazer uma brincadeira. Vou tocar duas músicas do mesmo artista e vocês vão ver que são duas situações e ele comunica emoções de forma diferente. Por exemplo, a tua piscina tá cheia de ratos, suas ideias não correspondem aos fatos, o tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para, não para. O que vocês sentem com isso? É uma emoção negativa. Ele está triste, ele está com raiva. Ele quer que todo mundo se exploda, né? Agora, vamos fazer uma outra dinâmica aqui. É o seguinte. Todo dia a insônia me convence que o céu faz tudo ficar infinito. E a pretensão é a pretensão de quem fica escondido fazendo fita. Estamos, meu bem, por um triz, pro dia nascer feliz. O mundo inteiro acordar e a gente dormir. Então, é só para exemplificar de uma forma prática o que é a comunicação. Então, aqui, nesses últimos, 2 minutos, eu comuniquei duas coisas. De uma forma eu comuniquei a tristeza, a raiva, a dor, e da outra forma eu comuniquei o que é a alegria, a excitação, né? E de formas diferentes. O que eu quero dizer com isso? Que a linguagem nem sempre é simplesmente falada. Existe toda a expressão corporal, existe a linguagem corporal, existe a questão as notas, por exemplo, que eu usei, umas notas felizes e outras notas tristes. Então, assim, qual a ideia dessa dinâmica? É trazer a consciência de que a gente pode ter diversas formas de comunicação. Não existe só uma, não existe um texto frio. Muitas vezes eu posso chegar e mandar uma mensagem de áudio que vai comunicar melhor do que um texto frio, né? E a gente brincar com essas possibilidades. Deixa eu pegar o controle aqui, peraí. E aí, falando agora um pouquinho mais do nosso mundo de desenvolvedores, né?
Código-fonte também é comunicação. Isso aqui a galera esquece muito disso, porque quando eu estou escrevendo código, eu não estou escrevendo para mim, eu estou escrevendo para todo mundo que vai mexer naquilo ali depois. E alguém precisa pegar naquilo e entender. Então, se você não tiver um mínimo de empatia com a próxima pessoa que vai mexer naquilo ali, e pior, cara, pode ser autoempatia, porque depois de 6 meses sem mexer naquele código, você não vai lembrar mais dele e você vai virar uma noite tentando descobrir onde é que está o bug. Então, assim, a comunicação ela é importante. Escrever código é comunicar, entendeu? E falando agora sobre ritos ágeis e as histórias dos usuários, né, as histórias que a gente escreve, que são os cartõezinhos lá, melhoram muito essa comunicação quando bem utilizados. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente usa, por exemplo, as dailies no nosso... e os ritos do ágil, né, do Scrum, por exemplo, de forma correta, a gente consegue eliminar os gaps na comunicação. Porque uma vez você falou, aí se você diariamente volta àquele assunto e pergunta se tem algum problema, alguma dificuldade, mas de forma empática, né? Isso é muito importante, porque a base é a empatia. De forma empática, você consegue reduzir essa distância entre as pessoas e aí a comunicação passa a ser uma liga que junta as mentes, junta os cérebros das pessoas em uma coisa só. E aí sim você tem uma construção. Deixa eu passar aqui então. Isso aqui é umas ideias de tipo, o que a gente pode fazer para melhorar a comunicação? Fazer analogias, usar conceitos, né, já pré-existentes. Então, se por exemplo eu vou fazer uma classe, fazer uma classe que faça analogia com algo do mundo real, certo? Não fazer uma analogia, usar um nome que não signifique nada para ninguém, só para você. Parábolas, né? Quando você for explicar uma ideia para alguém, por que você não usa uma palavra como Jesus Cristo fazia? Né? Usando uma comunicação um pouco mais empática. O objetivo da parábola era justamente gerar empatia. Era você falar ali, Jesus falava isso, que era justamente atingir a todo mundo. Então por que a gente não pode usar esse mesmo artifício para quando a gente quiser defender uma ideia? Isso aqui também é muito importante. Porque quando a gente quer defender uma ideia, a gente precisa ser muito empático, a gente precisa ser muito assertivo. E se você, na hora de defender um projeto ou de defender uma implementação para o seu gerente ou para o seu cliente, você usar uma parábola que vai ajudar ele a entender o que você está falando de uma forma mais empática. Obviamente, levando em consideração a referência dele. Se ele é uma pessoa do interior, usa uma parábola que fala sobre o gado, sobre o boi, sobre a roça. Se ele é o cara da cidade grande, fala sobre o shopping, a Avenida Paulista e por aí vai, entendeu? Isso aqui é só uma brincadeirinha, né? Que eu achei muito maneiro isso aqui. Né? Assim, obviamente ninguém tem que ser igual a ninguém. Mas nós programadores podemos tentar melhorar um pouquinho mais, né, essa nossa interação humana. Ninguém precisa ficar abraçando e beijando ninguém que não queira. Mas a gente pode melhorar a forma de nos comunicarmos, né? Ok, aqui é o principal. A gente veio até aqui para chegar neste momento. Se o pensamento, pensem todos comigo, vem todo mundo para cá. Se o pensamento é a principal ferramenta, que a gente viu lá, né, no início, o cérebro humano é só a principal ferramenta para o sucesso individual, então, logo, a comunicação empática é a principal ferramenta para o sucesso do grupo. Ou seja, só existe o sucesso em grupo se você tem uma comunicação empática, em que as pessoas entendam a referência uma das outras e se comuniquem usando esses padrões. Tá? Então, estamos chegando ao fim. E eu vou falar um pouquinho qual foi o objetivo, né? Vou concluir isso aqui. Qual foi o objetivo dessa nossa talk? Introduzir conceitos básicos e universais sobre a mente humana, tá? Não vim aqui trazer coisa divergente, um pensa assim, outro pensa assim, não. São coisas que todos já, toda a academia e toda a ciência já concorda unanimemente. Levantar questionamentos sobre nossos padrões. Por que eu me comporto assim? Será que eu preciso me comportar assim até o dia que eu morrer? Ou eu posso, de alguma forma, mudar padrões de comportamento e de pensamento?
introduzir o ouvinte à procura profissional. Olha só, isso aqui é importante, tá, gente? Isso aqui é importante, não é coisa de maluco procurar psicólogo, é coisa de gente inteligente, entendeu? São pessoas que se analisam, que querem se conhecer. Existem algumas técnicas de produtividade que você pode fazer, por exemplo, rotinas matinais, meditação, bons hábitos alimentares, tudo isso que ajuda. Esse carinha aqui é muito bacana porque ele fala sobre o super brain. Como você tem um super cérebro para aprender mais rápido, aprender a aprender, né? Deixar seu cérebro aberto para o aprendizado, como se fosse uma criança, pronta para aprender. E ele tem a rotina diária dele aqui. Ele acorda, lembra dos sonhos, ele bebe bastante água, ele come um determinado tipo de comida. E qual o objetivo disso? É deixar seu cérebro preparado para o dia a dia, né? Meditação transcendental é uma coisa que eu faço e recomendo muito, tá? Então o pessoal também pode entrar aqui no site. Isso aqui também é uma técnica para você ouvir algumas ondas, né, frequências durante o trabalho, que é muito bom para você manter o foco. Você consegue se desligar de tudo o resto e se manter focado. E aqui um livrinho que eu gosto muito de falar, que é sobre esse próximo slide aqui, que eu roubei lá do Brunão. Bruno Pedroso, cadê ele? Tá ali, então, roubei esse slide aqui dele, que é isso aqui que é uma coisa que eu acredito muito, entendeu? Que a gente não tem que ter medo da falha, a gente tem que usar a falha como aprendizado. Eu nunca vi uma criança que com 1 ano levanta e sai andando. Ela levanta e cai. Ela levanta e cai, e cai, e cai, e cai, ela fica lá e cai umas 280 vezes até ela conseguir andar a primeira vez, tá? Então é isso, gente. Eu espero que tenham gostado, tenha sido útil aí para a evolução de vocês. Também foi muito bom. Enquanto estava aqui falando, aprendi muito também. A gente sempre aprende, né, falando. E é isso. Muito obrigado se quiser fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade. A gente ouve muito essa questão do fale rápido, fale rápido, fale rápido. Mas como que você lida com isso no ambiente profissional? Por exemplo, você tem um funcionário que falhou de novo. E tem aquela questão, você não está aprendendo, você está falando sempre da mesma forma porque está errado, né? Como que você lida com isso? Então, cara, isso é uma coisa que eu estava pensando até ontem mesmo, quando estava escrevendo isso, que a falha, né? Essa frase aqui, fail fast, succeed faster, eu não acho que ela tem o objetivo de nos deixar acomodados à falha, porque acaba que, se você fala assim, não, cara, você pode falhar, tem algumas pessoas que vão ficar acomodadas e vão pensar assim, mas então eu não preciso mais me preocupar tanto, né? Eu posso falhar, porque não vai ter ninguém para me punir, né? Porque as pessoas têm o medo da punição, né? O que eu costumo usar como método para isso? A gente não pode repetir as mesmas falhas, né? Acho que é o princípio que é universal. É o seguinte, errar é humano e persistir é burrice, né? É unânime isso. Então, se você errou uma vez e você aprendeu com aquilo, é possível que você erre a segunda, sim, mas você não vai errar a terceira. Entendeu? Eu gosto de chamar isso de insanidade. Exato. Que é você querer fazer algo diferente fazendo a mesma coisa. Resultados diferentes. Para mim, fazendo Você e um carinha chamado Albert Einstein, né? Também falava isso, que é o princípio da insanidade, né? Então, assim, respondendo a pergunta, eu acho que uma forma de medida é justamente você ver onde essa pessoa está falhando ou onde você está falhando. É no mesmo lugar? Ou ele realmente teve um avanço? Ele conseguiu andar ou ele ficou parado aqui falhando da mesma forma, né? E outra coisa que ajuda muito é a agilidade. Porque falha todo mundo vai ter. Todo projeto vai ter falha. Só que você pode falhar agora, nessa semana, ou entre hoje e amanhã, e aí na próxima dele eu descubro que o cara está falhando. Ou então eu deixo correr, e daqui a 6 meses eu descubro que o cara falhou durante 6 meses. Entendeu? Então, assim, uma forma de controle da falha que eu diria seria essa. Você controlar com baby steps ali, ó, dia a dia, controlando essas falhas e se tá havendo uma progressão ou não, né? Então tá ok, gente. Muito obrigado, tá? Valeu.